Algumas pessoas retornam para a gente falando que está um pouco cristalizado, né? Essa questão do mel. Aí a gente entrou em contato com a Sexy Fantasy e eles informaram que para utilização precisa ficar apertando, né? Aí eu queria que você explicasse melhor para a gente essa parte. Tá, vamos lá. Eu não sei de onde vocês são, tá? Mas provavelmente eu moro no lugar mais frio de todo mundo aqui, né? Que é aqui no Rio Grande do Sul. E quando o mel de abelha que a gente conhece, que a gente come naturalmente, quando está mais frio, ele cristaliza. Quando está mais calor, ele fica mais fluido. E o Exotic Honey, ele é feito de mel de abelha. Então, é justamente por isso que ele cristaliza. Ele nada mais é do que um mel verdadeiramente. Ele não tem aroma de mel, ele não tem essência de mel, não. Ele é feito de mel realmente. Então, é por isso que muitas vezes, dependendo onde ele for guardado, se ele estiver numa prateleira, num armário fechado, ou se ele estiver numa região de clima mais frio, ele vai cristalizar, tá? Existem duas possibilidades. A gente pode trabalhar ele ali aquecendo com a própria mão, para ele dissolver um pouquinho, ou a gente pode tirar também ele do sachê, tirar ele completamente e colocar num recipiente, num copo, enfim, alguma coisinha e colocar no micro-ondas. Isso também pode ser feito, tá? Não precisa botar muito, 15, 20 segundos, ele já vai fluidificar. Mas é natural ele ser assim, realmente a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. E surgem algumas dúvidas também de como tomar, se é um por dia, se é antes da relação, e se pode ser tomado por gestantes e hipertensos. Tá, vamos lá. Eu dei uma palhinha aqui no último treinamento sobre a questão dos estimulantes, né? Mas voltando, enfim, falando um pouquinho sobre isso, os estimulantes que nós vendemos como fábrica de produto erótico ou dentro, né, de sex shops, são estimulantes feitos à base de componentes naturais. Então, não há contraindicações, tá? Não tem problema se é gestante, se é cardiopata, enfim, não existe nenhum problema, nenhuma contraindicação. Contraindicação apenas quando a gente tem alguma coisa que necessita de prescrição médica, tá? Como é que a gente pode fazer o uso dele? A gente pode usar ele de 3 maneiras. A gente pode ingerir, então, literalmente, comer ele, tá? A gente pode brincar no corpo, então, jogar no corpo, lambendo, né? Fazendo realmente uma brincadeira e, nesse meio tempo, já ir ingerindo ele. Ou uma terceira opção, que as pessoas gostam muito, utilizar ele dentro de drinks. Então, por exemplo, eu vou fazer uma caipirinha. Ao invés de eu usar o açúcar, eu vou usar o mel, né? Porque ele não deixa de ser um mel. Então, qualquer drink que a gente faria para adocicar utilizando mel, a gente pode usar o Exotic Honey. Então, pode ser dessas 3 maneiras, tá? Sempre a gente indica o uso em torno de 30 minutos antes da relação. Ele não é uso diário porque não é um tratamento, não é um remédio. Então, sempre que eu for ter a relação e eu quiser ter este estímulo, né, essa energia a mais, eu vou ingerir ele em torno de meia hora antes ou ali durante a preliminar, antes do sexo. Perfeito, Kênia, perfeito. Eu já vou pular para a outra pergunta, que são desses daqui. Mas antes eu vou falar aqui para o pessoal que se quiserem colocar aí no chat alguma pergunta, alguma dúvida, tirar alguma dúvida, essa é a oportunidade, os produtos da Sexy Fantasy. Pode colocar tudo aí. Pode mandar. Pronto. Aí esse daqui é tesão de touro, tesão de vaca, tesão de égua. Qual a bebida que não é indicada e quais são as mais indicadas? E qual é a diferença entre o tesão de égua e o tesão de vaca? Tá, vamos lá. Indicação de uso, tá? Na verdade, o tesão de touro não é que ele não pode ser misturado na bebida, mas ele não foi feito com esse intuito. O produto que é para misturar na bebida é o Gotas da Paixão, que eu não sei se vocês trabalham também. Sim, tem até uma pergunta também sobre isso. O Gotas da Paixão, por ser um produto em gotas, ele deve ser misturado na bebida. Já o tesão, ele é um flaconete dose única. Então, a gente sempre indica ingerir ele. Mas, se quiser misturar no drink, também não tem nenhum problema. Mas o que acontece? O tesão, ele tem um sabor mais
específico, ele é um pouco mais forte, né, no sabor dele. Então, muitas vezes, se a gente for misturar numa bebida, a gente vai sentir o gosto dele, né? O que não acontece com o Gotas da Paixão. O Gotas da Paixão, se a gente misturar num copo com água, a gente não sente o gosto dele. Então, por isso, a gente sempre indica que o Gotas da Paixão seja misturado em bebida e o tesão seja ingerido em dose única, tá? É importante falar também que o tesão, a gente sempre indica por ele ter esse gosto mais forte, ingerir ele gelado, então condicionar ele em geladeira, que ele fica um pouco mais gostoso o sabor dele, tá? Qual que é a outra pergunta? Senão eu vou falando que eu vou me perder. A outra pergunta é qual a diferença entre o tesão de égua e o tesão de vaca? Tá, vamos lá. O tesão de vaca e o de touro foram os primeiros a serem lançados, tá? Então, a gente costuma dizer que é o mais fraco, mas ainda assim é o que as pessoas mais gostam, tá? Então, o que eu faço indicação? A pessoa que nunca ingeriu, nunca tomou, a gente sempre vai indicar primeiro vaca e touro. Aquela pessoa que já toma, gosta, a gente indica depois o égua e o jegue, porque eles são o segundo lançamento, então eles têm outros componentes, né? Ele é um combo maior, um mix maior ali de propriedades afrodisíacas. Então eu gosto de separar assim para ficar mais fácil também para as pessoas lembrarem. Então, tesão e vaca no primeiros clientes, primeiro uso, enfim, aquele cliente que já usa, eu indico o égua e o jegue, porque são um pouco mais fortes. Certo, aí tem uma pergunta aqui da equipe. O tesão de vaca de touro e o exotic honey pode ser consumidos por diabéticos? Gente, olha só. É bem importante a gente falar sobre isso, porque todas as vezes que vocês me pedem pode ou não pode, é a mesma coisa uma pessoa que tem diabetes consumir energético. Ela pode ou ela não pode? Ela pode, com moderação. Ela não vai tomar energético todo dia. Ela não vai comer doce todos os dias, né? Então, assim, não que não possa, mas dentro de uma lógica, né? Então, eu tenho um pouco de medo, às vezes, de falar isso, porque daqui a pouco as pessoas vão dizer, ela disse que pode, daí a pessoa vai tomar todos os dias durante 3 meses, entende? Então, assim, não há contraindicações, mas sempre com uso moderado, né? A pessoa não pode tomar indiscriminadamente todo dia, 3 vezes por dia, enfim. Então, tem que ter esse equilíbrio, tem que ter um pouco dessa noção, né? Que às vezes falta aí nas pessoas. Então, eu gosto de ser bem clara em relação a isso. Certo. E sobre o Gotas da Paixão, né? Aproveitando que a gente está nesse momento aí dos energéticos, qual o efeito do Gotas da Paixão e qual é a forma de utilização? Quantas gotas, qual a bebida utilizar? Tá. O que acontece? O Gotas da Paixão, ele pode ser misturado em qualquer bebida. Água, suco, refrigerante, vodka, uísque, vinho, enfim. A gente só não indica a mistura na cerveja porque ela é fermentada, tá? Então, não dá um negócio legal aí. Mas, assim, não que seja proibido também. Tem gente que usa e tá tudo certo. Então, pode ser misturado em qualquer bebida. De 15 a 20 gotas, tá? Por copo. O que acontece? Às vezes as pessoas me perguntam, se eu botar 30 gotas, se eu botar 50 gotas, vai ser melhor, né? Se eu usar o frasco inteiro. Não, gente, não vai adiantar, não vai mudar. O que ele vai fazer com essas 15 a 20 gotas, ele faria se fosse 50 gotas, tá? Então, ele funciona da mesma maneira. Então, lembrando, Gotas da Paixão, a gente mistura na bebida, tesão, a gente ingere em dose única. Também em torno de meia hora antes da relação. É o suficiente. Perfeito. Sobre o inhume grego, que é uma delícia. Olha, não foi falado deles. Não, é que é muita coisa, gente. Impossível. É verdade. Eu corri demais. Bom, vamos lá. Tem alguma pergunta específica? Não, falou assim, é uma delícia o inhume grego. E fala um pouco sobre eles, que não foi falado no treinamento. Legal. O inhume grego, ele é um produto criado para a prática do beijo grego, né? Para quem não sabe, a prática do beijo grego é o beijo no ânus, tá? Aí gera bastante confusão, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas eu não posso fazer sexo oral com ele? Eu não posso usar para outra coisa? Vamos lá, vou explicar isso, gente. Ele pode ser usado para o sexo oral? Sim, ele pode. Não tem nenhum problema. Mas o que acontece? A gente precisa entender que todos os produtos que são criados para a prática do sexo anal
por normalidade, eles são mais fortes que os demais, porque nós temos menos sensibilidade no ânus, tá? Então, se eu for usar um beijo grego para a prática do sexo oral, eu preciso saber que vai ser um gosto forte e uma função forte, diferente do Yumi térmico normal, por exemplo, tá? Então, assim, ele foi feito para a prática do beijo grego, a gente pode passar ele tanto na mão ou direto no local, ali na região. Além de ele excitar, por causa das funções, que tem o hot, tem o ice, tem o eletrizante, ele vai ter um gosto muito bom. Então, pode ser beijado ali no local, né? Fazer um beijo, chupar, lamber, enfim. E, além disso, ele já vai trabalhar a excitação. Importante falar, ele não é um dessensibilizante. Ele é feito apenas para a prática do beijo grego. Então, se eu quero ter uma experiência mais completa aí na hora do sexo anal, eu vou usar o beijo grego para a prática do beijo, né? Colocar boca, língua, beijar, enfim. E aí depois eu uso um dessensibilizante para a penetração. Perfeito. Show. Sobre os perfumes afrodisíacos, Kênia, tem aqui uma perguntinha, né? Qual é a melhor explicação para a venda dos perfumes? E qual é a forma de uso correto dos perfumes afrodisíacos? Perfeito. Tem esse que é o Kenga, tem o Safada e tem o Cafa. Tá, perfeito. Vamos lá. Eu gosto bastante de falar dos perfumes, porque a primeira pergunta que as pessoas me fazem é: ele realmente funciona? Né? E aí eu sempre gosto de dar um exemplo, gente. Quando a gente tá de mau humor, tá triste, tá com a autoestima baixa, não há santo que faça a gente sair na rua e alguém se apaixonar pela gente. Isso jamais vai acontecer, né? Então eu sempre brinco que o produto não faz milagre. Eu falei isso para vocês no último treinamento, né? Então, às vezes, não adianta a gente depositar 100% da confiança no perfume, tá? Mas o que acontece? Se nós estamos trabalhando a nossa imagem, a nossa autoestima, né, a nossa atração, obviamente o perfume vai funcionar também pela questão do olfato, vai ser afrodisíaco ao sexo oposto, tá? Então, como é que a gente usa? Normalmente, como qualquer outro perfume, ele é pequenininho porque ele é um óleo concentrado, tá? Às vezes as pessoas me pedem, mas ele é muito pequeno, não dura nada. Não, gente, dura porque não é para usar muito, tá? Então, vai colocar um pinguinho atrás das orelhas, nos pulsos, pode colocar atrás dos joelhos também, que são áreas onde a gente transpira bastante, então acaba exalando esse cheiro afrodisíaco, tá? A gente tem o kit, deixa eu só pegar o kit aqui para me confirmar uma informação. Deixa eu só ver uma questão aqui. Tá. Sim, antes que eu fale em besteira, porque é tanto produto, às vezes eu esqueço. Bom, o kit da Kenga Safada são duas fragrâncias diferentes, tá? E aí a gente vai vender para duas situações em específico. A Kenga, que é o vermelhinho, tá? Que também tem individual, eu não sei se vocês vendem o individual também. Vendemos sim, o individual. Então, assim, eu vou explicar exatamente a diferença dos dois, para vocês saberem também na hora da venda, dependendo do que a mulher quer, qual deles ela vai comprar, tá? A Kenga é para a gente utilizar nas áreas tradicionais. Então, atrás das orelhas, nos pulsos, enfim, atrás dos joelhos, tá? Ele é um perfume que vai exalar, então tem aquela intenção de atração do sexo oposto. Então, eu sempre brinco. Eu vou para uma balada e eu quero atrair alguém, quero conhecer alguém, eu vou passar a Kenga, tá? Agora, beleza, já atraí, tô indo para a hora do sexo, ou eu já tenho um parceiro e eu quero exalar um cheiro afrodisíaco para esse homem. Aí vai usar a Safada. A Safada é o perfume que deve ser utilizado mais próximo das áreas íntimas, e não nas áreas íntimas, tá, gente? Mais próximo. Então, eu vou passar na virilha, e uma dica bem legal é passar na calcinha, tá? Então, a Kenga é para atração, e a Safada é para a hora do sexo, é para exalar aquele cheiro durante o sexo. Então, a gente usa mais nas áreas ali erógenas, nas áreas íntimas, né? Na parte mais sexual que a gente fala.
Então, é essa a diferença. E o CAFA, aí é um só para o homem, porque eles são diferentes, né? A gente é muito melhor do que eles. E aí, então, também pode ser utilizado atrás das orelhas, nos pulsos, e também pode ser utilizado próximo ali à área peniana, então na virilha, próximo às coxas, enfim. Legal. Então, assim, se você tem uma cliente casada, é mais indicado indicar ela a safada, né? Isso Se aí. você tem uma cliente solteira que quer um boy, então indique a Kenga. Isso. E se ela já for casada, ela pode levar o kit também. E aí ela pode, por exemplo, nós vamos jantar hoje. Vai ser um jantar diferente. Eu quero surpreender. Usa a Kenga. E depois lá na calcinha passa um safada. Olha aí, fica a dica da venda. Eu acho que os meninos olhando assim. Por que eles não deviam estar aqui pegando as dicas, né? Todas as armas de sedução. Né? Tem uma pergunta aqui, de onde vem a inspiração das fragrâncias afrodisíacas da Sexy Fantasy? Seria do cheirinho das garotinhas e dos garotinhos que fazem programa, Kênia? Vamos lá, gente. Na verdade, não é necessariamente cheiro, né, de garota de programa, ou enfim. Mas são cheiros que realmente têm propriedades afrodisíacas. Então, é algo mais criterioso e científico do que achismo, tá? Então, a gente analisa as fragrâncias olfativas, as notas olfativas dos produtos e combina componentes que são afrodisíacos em sua maioria. Então, é basicamente isso. No chat também tem aqui Lu Silva, fala sobre os produtos Dilate e Reduce Ardente, Kênia. Tá, vamos lá. O Dilate, eu acho que eu falei no último também. O Dilate, ele se compara ao volume máximo, tá? Só que ele é o antigo, o volume máximo é o novo. O Reduce, ele também é o similar do Lacradinha. Então, ele é o antigo Lacradinha, né? Lembrando que todos os novos foram reformulados. Então, os novos estão mais fortes, né? Do que os antigos. Mas exatamente foi essa troca que foi feita. O Dilate pelo volume máximo, Reduce pelo Lacradinha. E o Ardente, ele é muito similar ao lança-chanas, tá? Só que o lança-chanas é mais forte. Então, o Ardente vai esquentar, o lança-chanas também, mas ele também tem jambu na composição. Então, ele veio aí com um upgrade. Legal. Tem até aqui uma pergunta, aproveitando que está falando do lança-chanas, qual a sensação do lança-chanas? Qual é a sensação que dá? Esquentar? O que mais? Ele esquenta e eletriza. Então, ele tem o aquecimento, tem a vibração, a pulsação, a eletrização, tudo junto e misturado aí. E ele é forte, lembrando que eu também falei isso no último treinamento, tá? Ele é um produto relativamente forte. Legal. Deixa eu ver mais aqui. A sensação do Goze Mais. Qual é a sensação do Goze Mais? E qual é a sensação do Climax? Eu tô sem ele aqui, o Climax. Mas tem lá na loja. Na região íntima. Tá. Vamos lá. Eu falei já da diferença dos dois, tá? Quando a gente fala de sensação, o clímax, ele vai ter uma sensação de eletrização e múltiplas ondas de vibração, esquenta e esfria, tá? Só que eu não gosto de limitar nenhum dos dois, porque eles não são géis do tipo, é um excitante quente, é um excitante frio. Não, gente, eles são múltiplas sensações, né? Já o Goze Mais, sinceramente, eu nunca digo que sensação ele dá, porque cada mulher sente uma coisa diferente. Ele tem dentro da composição dele a arginina, que é o que estimula a nossa área íntima. Só que existem mulheres que sentem ele esquentar, tem mulheres que não sentem ele esquentar, tem mulheres que sentem só lubrificar, mas o que importa é a função. E ele entrega a função, que é acelerar e prolongar o orgasmo, tá, gente? Então, eu não vou te dizer que ele vai esquentar, ele vai esfriar. Tem que testar para saber o que tu vai sentir. Aí eu fico devendo essa sensação, tá? Porque cada mulher sente uma coisa diferente. Ele chega a vibrar, Kênia? Não, um Goze Mais algumas mulheres? Não. Entendi. Mas não, porque eu tô perguntando porque já teve uma cliente aqui na loja que disse que deu a sensação de esquentar, esfriar e vibrar. É que aí que tá. Por isso que eu não gosto de falar. Que tem mulheres que pode dizer que sim, né?
dentro da composição, não existem componentes que a gente diga que faça vibrar. Mas pode ser que a mulher tenha sentido. Eu não tenho como te dizer que sim ou que não. Porque ele é um produto bem curioso, assim. Não consegui ainda traçar uma sensação. Tem algum que possa passar essa sensação de esquentar, esfriar e vibrar? O Clímax é um produto bem, assim, como ele tem essas múltiplas sensações, é difícil a gente dizer exatamente o que ele está fazendo, mas nesse sentido eu ainda indico o Clímax. Certo. Tem um aqui no chat também uma pergunta. O Pica Turbo, além de ser retardante, ele proporciona mais alguma sensação? Não, ele só é retardante. Alguns homens sentem ele esquentar um pouco, tá? Mas isso não é uma função dele. Então, ele é um retardante apenas. Ele não chega a dar a sensação de esfriar, não. Não é para dar. Não é para dar. Pode ser que o homem sinta, mas não. O foco dele é a refrescância, não, né? A retardar. O que acontece? Como ele tem cravo na composição, muitas vezes as pessoas sentem uma certa refrescância, mas isso não é lei, tá? Pode ser que o homem sinta, pode ser que não. Ótimo. Homens também podem usar o Gose Mais? Olha, essa é uma boa pergunta. Poder pode, tá? Mas os estudos, né, dentro da composição do Gose Mais, dizem que ele estimula a área erógena da mulher. Então, fica aí a dica, se algum homem quiser testar e me dizer se funcionou. Eu, sinceramente, não sei, não conheço nenhum homem que tenha testado e que tenha usado, sentido algo. A princípio, ele é um produto feminino. Aí chegou também uma pergunta sobre os benefícios do sabonete de óleo de coco. Qual é a diferença desse para aquele sabonete Poesie? Eu até tenho ele e eu esqueci de trazer. Tá. O sabonete Poesie, ele é um sabonete que ele tem uma fragrância frutal, mais adocicada, tá? E ele é um sabonete íntimo, neutro, básico, que a gente pode chamar, tá? Ele regula também o pH vaginal. Diferente do sabonete Confi Mais. Por ele ter o óleo de coco, ele tem outras propriedades. Então, ele tem o ácido caprílico, ele tem a questão de melhorar a elasticidade da mucosa, a tonicidade, ele dá maior hidratação. Então, ele tem todas as propriedades do óleo de coco, que o Poesie não tem, tá? Então, ele tem, sim, essa diferença. E ele tem também um cheiro mais suave, né? Então, para aquela cliente que às vezes também não gosta de um cheiro tão forte, eu indico mais a venda do sabonete Confi Mais, tá? E o Poesie também, antes que eu esqueça, ele tem uma sensação de refrescância que o Confi Mais não tem. Certo. Chegou também falando que a gente não falou desse aqui, que é um dos mais vendidos aqui também, desse sibilizante, que é o exterminador de desconforto do sexo anal. Tá, eu acho que travou a tua imagem, eu não vejo. Sex Back, voltou. Tá. Aí falou que a gente não falou desse no último. Bom, eu falei no último treinamento sobre o indolor e sobre o tesão na raba, né? O indolor é para clientes que têm mais dificuldade, mais desconforto, tá? Agora, para aquelas clientes que têm pavor completo e querem algo mais forte, eu faço a indicação do Sex Back, tá? Ele é um dessensibilizante extra forte, então ele vai dessensibilizar muito mais do que o indolor, tá? E ele vai ter uma ação de refrescância também, o que ajuda e facilita na hora da penetração anal. Então, ele tem uma refrescância, ele é extra forte, ele é o mais forte de todos da linha, tá? Enquanto o indolor, diríamos que aí é um meio termo, então, né? Se a gente for pegar os três, vamos saber que vocês trabalhavam com os três. O indolor tá no meio termo e o tesão na raba é o que menos dessensibiliza, porque ele também é um excitante. Perfeito. Chegou aqui no chat também. O tesão de touro ou jegue podem ajudar a estimular a ereção dos machos que estão meio cansadinhos e podem ajudar a manter uma ereção mais firme nos machos mais vigorosos. Um amigo mandou um zap, olha só, Atila César. Tá meu bom. sócio e meu marido perguntando essas coisas. Curioso, já viu? Né? Gente,
Sim, tá? Ele pode auxiliar, obviamente, mas lembrando o que eu falei, tá? O produto não vai dar ereção espontânea, não é uma droga sintética à base de componentes naturais, mas ele ajuda sim, né, na performance, na questão da virilidade, né, na questão da ereção, da performance sexual, do aumento do desejo, aumento do fôlego, da energia. Então, tudo isso sim ele vai corroborar, mas ele não vai fazer nada sozinho. Legal. Não é milagroso, né? Não, milagre não. O Secret Love aqui tá perguntando: o tesão na raba, fala um pouco dele? Bom, o tesão na raba, ele é um dessensibilizante excitante. Então, ele vai ser usado, vendido para aquela cliente que já pratica o sexo anal, que já gosta, enfim, já tem mais facilidade, porque ele também é um excitante. Então, para aquela cliente que já gosta e já pratica, já tem mais facilidade, já está mais habituada, além de dessensibilizar, tirar esse desconforto, ele também vai excitar na hora da penetração anal. Então, faço sempre indicação para aquelas clientes que já estão mais acostumadas. Ele vai ficar literalmente com aquela vontade de dar, né? Vai É querer dar. isso, E ainda dessensibilizado. isso aí. Quais cuidados de higiene devo ter com os vibradores e masturbadores e cyber da Sexy Fantasy? Para Tá, que não fiquem sujos e grudentos. São esses. ok, né? A gente pode utilizar, pode lavar eles normalmente, tá? Mas o pulo do gato, o segredo do sucesso no Cyber Skin é usar um talco depois que higienizar. Então, eu lavei normal, como eu faço com qualquer outra peça. Vou secar ele ali com uma toalhinha, com papel, enfim. E depois disso, eu preciso usar um talco, que é o talco que faz com que ele volte ao toque inicial, esse toque macio, aveludado. Então, assim, aí sabe aqueles talquinhos de nenê que tu compra no mercado, compra na farmácia? Talco normal, gente. Joga um talquinho em cima dele e pode guardar na embalagem que no próximo uso ele vai estar bem macio, bem aveludado, pronto para o uso. Massa. Também pode ser indicado um pouco de maisena, né? Quem não tem tal. Isso, mesma coisa. Mas é no papel também. O talquinho é o mesmo cheirinho mesmo. É verdade. Secret Love está perguntando aqui: o volume máximo posso indicar para clientes que procuram retardantes também, quem? Eu não indico, porque quando a gente fala de um retardante, significa que esse homem precisa perder um pouco da sensibilidade para durar mais durante o ato sexual. Se eu indicar o volume máximo, que é um sensibilizante, ele vai ficar mais sensível do que ele já é. Então, provavelmente, ele vai gozar antes do que ele gozava. Então, vai ser um efeito aí, meu tiro vai sair pela culatra, tá? Então, não faço essa indicação. Ele serve mais como um sensibilizante excitante e não um retardante. Legal. Já estou terminando aqui minha lista de perguntas, viu? Só faltam 2 perguntinhas. Quem tiver mais alguma pergunta aí, pode fazer. Todo mundo muito calado aqui, né, Erika? Né? É necessário utilizar o retardante com preservativo? Bom, na verdade, o uso do preservativo ele é sempre indicado, independente de qual produto ser utilizado, independente da relação. O uso do preservativo em 100% dos casos, tá? Agora, para quem não costuma usar, para quem não gosta muito, a gente faz de conta que isso não existe, quase, né? Aí o retardante ele não tem nenhum problema, tá? O único produto que ele é obrigatoriamente precisa ser usado com preservativo são os dessensibilizantes. Então, na hora da prática do sexo anal. Primeiro que sexo anal, gente, é em suma importância, não pode fazer sexo anal sem preservativo, né? Porque tem N questões envolvidas aí, não só a questão de higiene, mas de bactérias, enfim, algumas infecções que podem vir a ocorrer. Mas o que acontece? O dessensibilizante, por ele tirar a sensibilidade periférica do ânus, ele pode também tirar a sensibilidade do homem durante a penetração. Isso significa que o homem vai broxar. Se ele perde sensibilidade, ele não consegue manter ereção. Então, sempre, em 100% dos casos, durante o uso do dessensibilizante, precisa de preservativo. Ótimo. Ele perguntou por um motivo que realmente chega essa pergunta aqui, a gente sempre está falando sobre isso. Uhum. Porque a mulher, para não perder um pouco da sensibilidade também, ao ter contato com o produto retardante. Por isso que ele perguntou sobre o uso do preservativo do retardante,
se interfere nisso, na sensibilidade da mulher. Entendi. Em sua maioria não interfere, tá? Porque quando a gente passa no homem, ele vai ficar com muito mais produto no homem do que na mulher. Mas, se isso pode vir a ser um problema, talvez. Nunca tenha ouvido nenhum tipo de relato em relação a isso. Mas a gente pode fazer um uso combinado. Utiliza o retardante, na mulher usa um excitante. E aí vai dar tudo certo, tá? Mas nunca ouvi também que tenha retardado o prazer ou dificultado o prazer da mulher o uso do retardante sem preservativo. Massa. Tem aqui outra pergunta. O dragão chinês em bolinha tem o mesmo efeito ou o gel é mais forte? Todos eles têm o mesmo efeito. Gel, pomada e bolinha. São todos iguais. Exatamente iguais. Olha aí. Fala sobre os D4. São muitos, né? D4. Adoro o de chiclete, adoro. Meu preferido também. Então, o de chiclete é incrível, que a gente passa assim na loja, né? Na gôndola, e aí sobe aquele cheiro assim, à distância. A gente sente o cheiro dele. É muito gostoso. Muito bom. O D4 é a linha tradicional de lubrificantes, então a gente tem os beijáveis, que é o chiclete, o morango, a gente tem os funcionais, que é o Frozen, que tem um gosto de menta, a gente tem o Hot, que tem um gosto de laranja, e a gente tem também o siliconado. Lembrando que o siliconado, ele é o único que pode ser mais indicado o uso na água, então mais ou menos a dinâmica das pomadas. Então a pomada a gente usa no contato com a água, o siliconado também, tá? Então o siliconado ele vai durar mais durante um sexo na água, na banheira, na piscina, no chuveiro, enfim. E os demais são neutros, são a base da água, sai na água, tá? Lembrando também que o D4 ele não tem nenhum problema em ser usado com o preservativo, tá? Então ele não vai reagir com o preservativo, tá liberado. Adorei a troca do nome, ficou bem sugestivo, D4. Esse aqui, garganta muito mais profunda. Para dar a sensação desse civilizante, né? Para fazer aquele sexo mais profundo. São quantas borrifadas? Então, isso depende da sensibilidade, tá? Mas eu acredito que de 2 a 3 é o máximo, não precisa mais do que isso, porque ele dá uma ótima dessensibilização, então não precisa usar muito, tá? Lembrando que produtos em spray precisam ser chacoalhados antes do uso. Certo, olha aí a dica, gente. Chacoalhados, tá? Chacoalha aí. Legal. E a última pergunta, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. A bolinha, eu acho que tem, né? Deixa eu ver. As bolinhas, elas são feitas para ser introduzidas ou tenho que estourar antes da relação? Eu acho que Secret Love não estava no nosso primeiro treinamento. A gente fala sobre isso. Elas devem ser estouradas, tá? Na área íntima. A gente jamais introduzir. Elas não foram feitas para uso interno, somente uso externo. Isso. E a última pergunta aqui, Vê, é bem engraçada, tá? Ai. Posso usar o lacradinha no ânus para que ele fique mais apertadinho? Olha só. Gente! Fechou com chave de ouro, tá, gente? Essa daí. Vocês me fazem. Olha que quanto eu acho que eu já vi de tudo, vocês conseguem me trazer novas perguntas, né? Então, gente, eu não sei se ele vai ser tão efetivo, porque o intuito do lacradinha é tirar um pouco da lubrificação natural da vagina, né? Então, isso vai acabar dando uma sensação de estreitamento. Porém, o nosso ânus não tem lubrificação vaginal. Então, eu vou tentar tirar algo que ele já não tem. Aí vai ficar, né, difícil, vai ficar ali meio atrapalhado, coitado do ânus da pessoa, né? Então, eu acho que ele não vai ser tão efetivo. Nunca testei, né? Fica a dica aí se alguém quiser testar. Mas, assim, dentro da lógica dele, eu acredito que ele não vai ter nenhum tipo de reação aí. Se não tem reação, então pode ser testado, né? Então, testem e dê esse retorno pra gente. Vai ficar mais apertadinho mesmo. Fique à vontade. Então, Kenny, aí terminamos nossa seleção de perguntas aí. Agradecemos bastante, né, esse momento com a gente. E agradecemos você, a Sexy Fantasy também, sempre bem prestativos e tendo disponibilidade. Foi ótimo. Eu que agradeço, muito obrigada pelo espaço, foi ótimo. Espero ter contribuído de alguma maneira aí para as vendas de vocês, né? Auxiliar, fico à disposição para
para dúvidas, eu passei o meu Instagram no último treinamento, vou passar para vocês agora, aqui também já vou escrever aqui, é @KeniaCapra. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar também no Insta da Sexy, a gente está sempre à disposição. Perfeito, então, gente. Tchau, tchau. Obrigada pela participação de todas as consultoras aí. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, com a Kênia, com a Sexy Fantasy, que estamos aí à disposição de vocês, ok? Beijão. Beijo, gente. Obrigada. E até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até a próxima.